Ezequiel, capítulo 24. Então me disse o povo: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Versículo 19. Na véspera de Natal de 2017, meu pai teve um infarto fulminante e veio a falecer. Foi um grande choque para mim e para minha família, e é natural que soframos e passemos pelo processo de luto. Ezequiel, porém, teve de sofrer a morte de sua esposa em silêncio. Em não cumprir os rituais referentes ao luto, o povo finalmente atentou para o profeta e quis saber o significado de tudo aquilo. A morte de sua esposa, a delícia dos seus olhos, foi o espantoso sinal do que sobreviria à nação rebelde. Como carne em panela enferrujada, Israel continuava a oferecer seus sacrifícios no santuário, a delícia dos seus olhos. Mas, trabalho inútil! Não sai dela a sua muita ferrugem nem pelo fogo. As provações e sofrimentos são meios de aquecer a nossa vida e verificar de que material somos feitos. A experiência no campo de Dura é prova disso. Daniel capítulo 3, versículo 1. Diante de uma estátua grandiosa e da ordem de adorá-la sob a ameaça de uma fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego não reagiram segundo o esperado. Como Ezequiel impactou o seu povo com seu luto silencioso, aqueles 3 jovens hebreus impactaram Babilônia com sua fé inabalável. Lançados em uma fornalha sobremaneira acesa, Daniel capítulo 3, versículo 22. Aqueles jovens saíram de lá ilesos, pois o próprio Senhor estava com eles no fogo. Daniel capítulo 3, versículo 25. Israel havia se apegado a uma adoração tão abominável e falsa quanto aquela em Babilônia. Seus rituais religiosos já não faziam mais sentido para Deus, visto que seus corações haviam se corrompido com a idolatria. Em não fazer diferença entre o santo e o profano, permitiram que suas obras fossem tão desprezíveis quanto as das nações pagãs. Por isso, a sentença divina não poderia ser diferente. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos serás julgada, diz o Senhor Deus. Como última igreja do Senhor na terra, a nossa missão tem sido a de proclamar que o dia do Senhor se aproxima. Mas assim como foi ordenado ao profeta, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, referindo-se ao dia em que foi dado a entender ao povo que havia terminado a sua oportunidade de graça. A nossa missão também inclui a de advertir o mundo de que há um dia determinado pelo céu em que já não haverá mais graça. Dia que inaugurará o tempo em que os homens correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós capítulo 8, versículo 12. As primeiras gotas da tempestade que há de vir sobre todo o mundo têm sido derramadas e precisamos estar atentos aos sinais de sua evidência. Temos a fé que, rejeitando a própria vida, erguerá para Deus a honra que excede os gigantes ídolos desta terra? Se necessário for, estamos prontos para entrar na fornalha aquecida e ter um encontro com Deus que nos fará sair de lá como suas fiéis testemunhas? Ao aquecer 7 vezes mais o lugar que julgava ser o objeto da destruição dos servos do Altíssimo, Nabucodonosor potencializou o processo da purificação. Da mesma forma, ao lançar sobre o remanescente fiel de Deus a sua ira final, Satanás será obrigado a contemplar a terceira parte restante, que, purificada como a prata e provada como o ouro, invocará o nome do Senhor e dele ouvirá: é meu povo. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Como foi com Ezequiel, não é tempo de ficarmos mudos. É tempo de estarmos prontos e preparando outros para os eventos finais e para o retorno do nosso Redentor.
Clamemos ao Senhor que retire de nós a ferrugem que ainda esteja maculando o nosso caráter e que, mesmo padecendo de lutas e aflições, nossa vida sirva de sinal para o mundo de que o tempo é breve. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Oremos, amados. Pai eterno, é Tua vontade que Te busquemos de todo o nosso coração. Quando isso não acontece, por nossa teimosia e tardança, o Senhor permite que sejamos ensinados na escola da aflição. Mas como Ezequiel, muitos dos Teus servos têm sofrido a fim de servirem de sinal para aqueles que ainda estão adormecidos em um mundo prestes a perecer. Pai de misericórdia, desperta o Teu povo antes que seja tarde e fortalece os Teus últimos mensageiros para que sejam fortalecidos por Teu poder e amparados por Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, últimos mensageiros de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.